Então é 1/4 aqui também, ó. Aqui é 1 sobre 4, tá? Vou escrever de forma diferente, caso vocês não estejam entendendo. Botei abreviado ali, ó, 1 sobre 4, 1 sobre 4. A letra A é 1 sobre 4. A letra B também, 1 sobre 4. É que eu botei 1/4 assim, ó. Daí parecia 14, era isso? Ah, entendi. Só para facilitar a escrita eu coloquei assim, né, para não ocupar tanto espaço. Mas a fração é essa aqui, 1/4. O quadrado C tem que área do quadrado A? A gente viu isso ali, a gente viu que cabem 16 vezes, né? Então, o quadrado C é 1/16 do quadrado A. Se tu pega o quadrado A aqui, ó, né? O quadrado A tu divide em 4 e cada uma delas tu divide em 4 também. O quadrado C fica numa partezinha bem pequenininha aqui, ó. Tá? Que tu consegue colocar 4 quadrados Cs na base e 4 quadrados Cs na largura. Isso daí daria o total de 16 quadrados Cs, subdivisões, tá? Então tá, ó, aqui as respostas, 1/4, 1/4 e 1/16 avos. No exercício 6, represente cada situação por meio de frações. Lucas tinha 3 barras de chocolate e dividiu-as igualmente entre 5 colegas. Quanto de chocolate cada colega recebeu? Tu dividir 3 para 5, né? Então tá. Vamos ver aqui o exercício 5, ó, aqui. Só um pouquinho. Sei lá o que é que aconteceu. Tá. O exercício 5 está aqui. Esse aqui era o 5, né? Falava dos quadrados A, B e C. 1/4, 1/4, 1 sobre 16. Agora do exercício 6, ó. Do exercício 6, cada amigo vai ganhar 3/5 da barra de chocolate. Tá? Deixa eu ler aqui o exercício, o item B, ó. No item B, uma fazendeira determinou em testamento que após sua morte, suas 6 fazendas, todas de mesmo tamanho, fossem divididas igualmente entre 5 filhos, com que parte das fazendas ficará cada filho, né? 6/5 da fazenda, ou 1 inteiro, 6/5, né? Então 6 dividido para 5, se são 5 filhos, é isso, né? Entre os 5 filhos, como ela tem 6 fazendas, é como se fosse assim, ó, uma fazenda dela mesma, certo? E cada um dos filhos tinha uma fazenda. Então, ao todo, claro, só que estava no nome da matriarca lá. Daí 6 fazendas, certo? Ao todo, 6 fazendas. Então, quando ela botou no testamento que cada um vai ficar com a sua fazenda, e a fazenda dela seria dividido entre os filhos. Por isso que diz assim, ó, cada filho fica com uma fazenda, que é a sua própria, né, que já estava, digamos, sob os seus cuidados, tá? Mas estava no nome da mãe, está no nome da mãe. E a fazenda da própria mãe seria dividida em 5 partes iguais, né? Mas a subdivisão é 6 distribuídos de 5 em 5, né? Se tu for fazer, tu vai precisar de 2 inteiros para representar isso aqui, né? Ó, quintos, 1, 2, 3, 4, 5. Quintos aqui também, ó. Então, cada filho recebe 6 dividido em 5 partes, 6 partes pintadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, cada filho recebe uma fazenda inteira e mais a 5ª parte de outra fazenda.
tá? Pode ser representado desta forma aqui, que eu mostro para vocês assim, né? 1 e 1/5. Pode representar assim, ó, esse 1 grandão, que é o inteiro, e a fração pequenininha assim, do mesmo tamanho que o inteiro, a fração. 1 e 1/5, 1 e 1/5. Certo? Esse aqui é um número misto, né? É o que a gente chama de número misto. Uma fazenda inteira e uma quinta parte de outra. Exercício 7. Em um jogo de vôlei, Paulo fez 22 pontos e Carlos fez 18 pontos. O time deles venceu a partida por 3-1, com o seguinte placar, tá? Os times, o nome dos times, um é mais e o outro é super vôlei. O primeiro set 25-20, o segundo 25-18, o terceiro 25-27, o quarto set 25-23. Antes, algum tempo atrás, puxa, agora eu não me lembro, mas a pontuação não terminava em 25, se eu não me engano, terminava em 30? Aí tinha rotação também, rotação. Tinha a vantagem, não é a rotação, é a vantagem. Só fazia pontos se tu tivesse em vantagem, se tu não tivesse em vantagem, tu não fazia ponto. Não, o 7, acho que era em 15 que terminava. Era em 15, isso, era em 15 pontos que terminava antes o vôlei. As regras do vôlei mudaram ali da década de 80 para a década de 90, eu acho, final da década de 90 deu uma mudada nas regras de vôlei. Tem que ver isso, é bem interessante. E era bem interessante, às vezes um set demorava 1 hora, 2 horas, principalmente se era campeonato mundial de vôlei. Muitos times assim ficavam passando vantagem de um para o lado e de um para o outro, e às vezes o jogo um set demorava mais de 1 hora, só para tu ter uma ideia, o negócio era pegado. Os atletas ficavam exauridos assim, né, cansados. Eu lembro de assistir alguns, quer dizer, lembro mais ou menos de assistir uns jogos no início da década de 90, era Estados Unidos ali, e Brasil, por exemplo, que o Brasil é uma potência no vôlei mundial, né? E daí dava uns pega assim, né? Eu acho o vôlei assim um esporte muito bacana. Agora mudaram as regras para ficar mais rápido, né? Porque senão os caras senão ficava bem difícil. Pergunta de repente para o teu pai, para tua mãe aí, ou algum um adulto aí, que eles vão poder te dizer sobre essa época ali, na década de 90, final da década de 80, início de 90 ali, como é que funcionava o vôlei, né? Bem bacana, muito legal. Vamos lá então. Qual é o time de Paulo e Carlos? Um pouquinho. Um jogo de vôlei, Paulo fez 22 e Carlos fez 18. O time deles venceu a partida por 3-1. Ou seja, Paulo e Carlos, 3-1. Então, eu não botei aqui, deixa eu projetar para vocês. Então, no primeiro set, quem ganhou foi esse mais aqui. Bom, no segundo set quem ganhou foi o mais também. No terceiro set quem ganhou foi o super vôlei. Ele fez 27-25, né? Ele só pode ganhar com uma diferença de 2 pontos, né? Faz parte das regras do vôlei, uma diferença de 2 pontos. Então, por exemplo, se o mais estava com 24, se o super vôlei estava com 24, quando o mais faz 25, ele não chega ao final porque tem a diferença de 1 ponto, né? Daí ele teria que
ele teria que ganhar mais 2 pontos, né? Só ganha por uma diferença de 2 pontos. Eu tenho que lembrar bem da situação ali. Mas esse 7 aqui, ó, mostra bem isso, ó. Esse aqui chegou a 25 pontos, mas esse aqui chegou a 25 pontos, não sei se antes, mas ele não tinha uma diferença de 2 pontos ainda. O Super Vôlei ganhou, então, o terceiro set. E o quarto set, o mais ganhou, ó. Então, tu pode ver aqui, ó, que o time vencedor, que ganhou de 3 sets a 1, foi o mais, ó. Ele ganhou o primeiro, o segundo e o quarto set, certo? Isso vai... é aqui que tu responde. O time deles venceu a partida por 3 sets a 1. Então, o Paulo e o Carlos têm que estar nesse time mais aqui. Primeira coisa. Qual foi a pontuação total do time vencedor? Então, o time vencedor, ele ganhou 4 vezes de... o time vencedor, 4 vezes de 25, dá 100. Certo? Qual a fração corresponde à pontuação de Paulo em relação ao total de pontos de seu time no jogo? E a pontuação de Carlos? E a pontuação de Carlos? Então, tu tem o total de pontuação do time, tem o total do Carlos e tu tem o total dos pontos de Paulo também. Aqui está o total de Paulo e aqui está o total de Carlos. Tá? Essa é a ideia. Então, um desenho, um exercício bem de prática aqui, ó. Tá? Então tá, como a gente tinha falado, deixa eu colocar as respostas aqui. Qual time de Paulo e Carlos? Aquele que ganhou 3 sets, né? O time mais ganhou 3 sets. Então, qual foi a pontuação total do time vencedor? 100 pontos, porque eles fizeram 4 vezes de 25, sendo que um set que eles fizeram 25 pontos, eles perderam aquele set, mas não importa, né? O total de pontuação deles foi 100 pontos. C. Que fração corresponde à pontuação de Paulo em relação ao total de pontos do time no jogo, tá? Como o Paulo fez 22 pontos, ele fez 22 de 100, no total de 100, ó. Tá? E Carlos fez 18 do total de 100, né? E com certeza, 22 mais 18, com certeza não dá o total de pontos. Então, isso significa que não foi só Paulo e Carlos que fizeram pontos no seu time, né? Porque 22 mais 18 dá 50, né? Isso, dá 50. 22 mais 18, né? Dá 40, perdão, desculpa. 22 mais 18, 40. Os dois juntos fizeram 40 no total de 100. Significa que os 60 pontos restantes estão distribuídos entre os outros jogadores, ou até mesmo, de repente, é porque sempre que o time ele erra, por exemplo, joga na rede, cai na sua própria quadra, acontece que o ponto é atribuído a alguém do outro time. Então, né, eu não sei como é que é feito a atribuição, mas acontece assim. Então, os 60 pontos foram distribuídos para os outros jogadores. Então, os dois juntos fizeram 40 pontos. Muito bem, página 10. Estão me acompanhando aí? Por favor, me fala. Estou falando muito tempo sozinho. Sim, estão me acompanhando? Só um pouquinho. Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos para a próxima página, que é a página 10. Tá? Só um pouquinho. Ó, o Rafael disse que sim também, o Alex, a Isabelle. Boa. Então tá, só um pouquinho. Hoje é quinta-feira. Tá? Nossa aula termina às 10h15. Ok. Certo.
Ó, o exercício de número 8. Júlia só tem meio quilograma de açúcar, tá? Metade, não tem 1 quilo, tem a metade, meio quilograma de açúcar. O que é meio quilograma de açúcar? É tu entender o quilograma de açúcar como a tua unidade. Então isso aqui corresponde a um número na reta numérica 1, certo? Então, ó, ela tem essa fração do que? Dessa quantidade aqui, ó. É essa quantidade aqui, ó, que tu corresponde a 1. O que seria meio? Pegar essa quantidade que representa 1 aqui e dividir em meios. Né? Divide pela metade em meios. O tipo de fração aqui que tu está considerando é meios. E quantas tu vai pintar? 1. Então é como se tu pegasse o pote lá do açúcar. Lá na minha casa o pote do açúcar é mais ou menos assim. Daí tem uma partezinha aqui com rosqueia, né, e tudo mais. É como se tu pegasse então essa parte aqui e considerasse apenas a metade de açúcar no teu pote, tá bem? Então tem meio quilograma de açúcar, supondo que o pote tem 1 quilograma, o meu pote, né? Para fazer a receita mostrada abaixo. Quanto ela deve usar dos demais ingredientes? Olha só, ela tem uma receita para fazer quindim. E a ideia aqui, ó, é que tu use de forma, né, proporcional. Então, tudo que tu ia usar 1, tu vai usar meio, na verdade, para a receita não ficar desequilibrada, né? Tá? Quanto ela deve usar dos demais ingredientes? Quanto de quilograma? Tu precisa exatamente de 1 quilograma de açúcar, só que ela vai usar meio quilograma de açúcar. Então, 3 dúzias de gemas. O que é uma dúzia? São 12, né? São 12 gemas, uma dúzia. 3 dúzias de gemas, é só calcular, né? 3 vezes de 12 dá 36, mas ela vai usar 3 dúzias de gema. Ela não pode usar 3 dúzias de gema, ela tem que usar 3 dúzias de gema, tá? 6 xícaras de coco. Então, se ela usa 6 xícaras de coco, agora ela vai usar 6 xícaras de coco. Isso, metade de 6 xícaras de coco é 3, né? De coco fresco ralado. 6 colheres de chá de manteiga. Mesma coisa, né? 6 colheres. Claro que ela não vai pegar 6 colheres e cada colher ela vai pegar metade, né? Ela simplesmente cada 2 metades dá 1 colher. Então, ao invés de fazer 6 colheres, ela usa 3. Essa é a ideia, tá? Então, respondendo ali o exercício de número 8, comigo aqui, ó. Por que acontece isso? Tá? Acompanhe então a resposta ali, ó. 18 gemas, né? Na verdade, 18 gemas. Ou seja, se ela usava 3 dúzias, agora ela vai usar 3 meias dúzias. Ela vai usar 3 meias dúzias. 3 meias dúzias de gemas. E 3 meias dúzias de gemas dá exatamente 18. Olha só. Uma dúzia são 12, certo? Agora, quantos são 3 meias dúzias? Vamos ver o que é meia dúzia. Meia dúzia, quantas gemas são meia dúzia? Se uma dúzia é 12,
Gêmeas? Meia dúzia é 6. 3 meia dúzias, então. 6 mais 6. Desculpa. 6 mais 6 mais 6. 18. 3 meias dúzias de gemas. Beleza? Ó, a Isabelle disse ali, ó. Entendeu? Aham, o Rafael concordou. Todo mundo está entendendo? Todo mundo está entendendo, né? Fala aí para mim, Maria, se tu está entendendo. E o Davi também. E o Gabriel também. A Marcele, fala comigo. Beleza, né? Então tá, ó. Dá 18 gemas. 6 meias xícaras de coco. 6 meias xícaras dá 3 xícaras de coco, né? Fresco da lata. E também se... Ai, Jesus. O que aconteceu? E 3 colheres de chá de manteiga. Ou seja, 6 meias colheres de chá de manteiga. 6 meias colheres dá 3 colheres de chá de manteiga. Certinho, né? Tranquilo? Então ela conseguiu a fração, a gente pode aplicar esses conceitos tranquilamente. Tá? Vamos lá para o exercício de número 9. Vocês tiveram, né, toda quarta, né, final de terça-feira ali e quarta para fazer esses exercícios então. Se vocês tiverem dúvida, por favor, perguntem. Vocês viram grande parte disso no ano passado também. Em determinado ano, o estado do Acre teve cerca de 7 meses chuvosos. Puxa! Escreva uma fração que relacione os meses chuvosos com o total de meses do ano. Quantos são os meses do ano? Responde aí para mim. Um ano tem quantos meses? Um ano tem quantos meses? Todos. Um ano tem todos os meses. 12 meses, né, Rafael? Muito bem. Ó, Rafael participando aí, valeu. Certo? Então, quantos meses choveram? Né? 7 meses choveram. Então, tem uma fração para representar o tempo de chuva, 7 em relação ao total de 12. Né? E se eu perguntar quantos meses não choveram? O que vocês me responderiam? Então, aqui fica 7 em relação a 12, tá? 7 meses do total de 12. 5, muito bem, Isabelle. Se eu perguntasse assim, ó, 5 de 12, 5 de 12 seria quantos não choveram. E agora, muito bem, ótimo, vocês foram rápidos ali, ó, para associar, né? 7 de 12 e 5 do total de 12. E olha só como é que pode vir a pergunta, ó. Numa sala de 30 alunos, por exemplo, numa sala de 30 alunos, 18 são meninos. Escreva a fração que representa o número de meninas em relação ao total da turma. Tá? Eu te dou a informação do número de meninos e eu quero que tu represente a fração de meninas. Se são 18 meninos, quantas meninas são? Tu entendeu? Poderia fazer a mesma pergunta aqui, ó. Olha só. Vamos modificar essa questão aqui, ó. Em determinado ano, o estado do Acre teve cerca de 7 meses chuvosos. Escreva uma fração que relacione os meses secos, né, que não choveram, os meses que não choveram, com o total de meses do ano. Daí que entra aquela história, né? Se eu modificasse essa questão aqui, eu ia fazer assim, ó. Do total de 12 meses, eu retiro aqueles que choveram para escrever quem não choveu, os dias que não, os meses que não choveram, em relação a 12, que é o total, né? Daí daria 5 sobre
12. Poderia fazer uma pergunta assim. Poderia perguntar assim também, ó. Imagina assim, ó. Essa pergunta. Em determinado ano, o estado do Acre teve cerca de 7 meses chuvosos. Escreva uma fração que relacione os meses chuvosos em relação ao total dos meses não chuvosos. Poderia até mudar, né? Os chuvosos em relação aos não chuvosos, aos meses secos. Poderia perguntar assim, poderia perguntar ao contrário, né? Os meses secos em relação aos meses chuvosos. A fração é uma comparação, na verdade, né? O quanto representa os meses chuvosos em relação aos meses secos, né? Os chuvosos em relação aos meses secos dá mais do que uma parte inteira, né? Porque são 5 meses secos e eu tenho 7 meses, então eu considero os meses secos como se fosse a minha unidade, o meu padrão de medida. Então os meses secos são 5 subdivisões, 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui é tudo seco. Como é que eu comparo os meses chuvosos? Eu vou ter que pegar um segundo semestre lá, ó, e pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né? Isso aqui seria um inteiro e ainda restariam 2 quintos. 2 quintos. Isso representa que os meses chuvosos, por exemplo, eu mudei completamente a questão só para conversar com você sobre essas comparações aqui, tá? A resposta, não te perde, tá? A resposta aqui é 7 em relação a 12, tá? Essa questão aqui. Mas se eu quisesse fazer a comparação dos meses chuvosos com os meses secos, eu diria que os meses chuvosos é um período inteiro de mês seco e ainda mais 2 quintos do mês seco. Os meses chuvosos duraram mais que os meses secos. De que forma? Olha, um mês seco ainda, um período seco ainda, e se tu pegar o período, se tu considerar o período seco, outro período seco, tu dividiria ele em 5 partes e ainda consideraria mais 2 dessas 5 partes para representar todo o tempo, todo o período de chuva, né? É uma forma de comparar a chuva com o seco. Poderia fazer ao contrário também. Mas só com esse enunciado tu consegue tirar todas essas informações. Tá bem? Ó, o exercício 9. Em determinado ano, o Estado... não, 9 foi o que a gente acabou de fazer. Agora a resolução aqui, ó. Que eu disse para vocês lerem e fazer também, né? Só deixa eu ver aqui. Ó, o exercício 9. A resposta 7/12. Tá? Muito bem. O exercício, a resolução 1, vamos lá. Qual a fração, que fração da hora representa 40 minutos? A resolução, para descobrirmos o que é pedido, podemos fazer um esquema representando uma hora com 60 minutos e dividi-lo em partes iguais. Então, vou botar mais para a direita ali, para representar legal aqui para vocês. Então, relógio de 60 minutos, né? Eu separo posso fazer de 10 em 10, 20, 30, 40, 50. 40 está aqui, né? O relógio, ele caminhou tudo isso aqui, que vai ser a parte pintada. Vai ser a parte pintada. Então, eu observo que
toda essa parte aqui, toda essa parte eu posso comparar de 20 em 20 minutos, né? 20 minutos mais 20 minutos, 20 minutos. Ou seja, eu posso distribuir os 60, de 20 em 20, não posso? Né? Se eu pegar 3 aqui, ó, 60 dividido por 3, eu consigo distribuir de 20 em 20. Eu consigo distribuir os 60, de 10 em 10 também, ó. 10, 10, 10, 10, tá? E o 40 também consigo distribuir o 40 de 10 em 10. Olha só que ideia interessante aqui, ó. Qual é o maior número que eu consigo distribuir o 60 e o 40? Porque daí eu consigo representar tanto o 60 quanto o 40 por um mesmo passo, por um mesmo distribuidor, ó. Então tá, olha só. Vem comigo aqui, ó, 60 e 40, e eu quero descobrir de que formas eu consigo ao máximo distribuir o 60 e o 40. O 2 é comum por 60 e 40. Dá 30, dá 20. O 2 é comum para o 30 e para o 20. Dá 15, dá 10. O 2 não é mais comum para os dois, só é fator do 2, do 10. 15 e 5. O 2 já não divide nenhum deles, mas o 3 divide o 15. Dá 5 e dá 5. Agora o 5 é comum, ó. Divide o 5 dá 1 aqui e 1 aqui também, certo? Esses fatores aqui são os fatores que dividem ao máximo tanto 60 quanto 40. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5. Então, o MDC entre 60 e 40 é 2 fatores de 2 vezes 1 fator de 5. Tá? O MDC entre 60 e 40, 4 vezes 5 é 20. Então eu consigo distribuir o 60, ó, de 20 em 20, e o 40 também consigo distribuir de 20 em 20. Daí então, 20 aqui, ó, olhando o 60, eu tenho 20 mais 20 mais 20, certo? E olhando para o 40, eu tenho 20 mais 20. Então,